aí, pessoal, questão de número 41 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday. Nós temos o seguinte: na Olimpíada de 708 a.C., alguns atletas disputaram a prova de salto em distâncias segurando pesos chamados halteres, para melhorar o desempenho. Os pesos eram colocados à frente do corpo no início do salto e arremessados para trás durante o salto. Suponha que um atleta moderno de 78 quilos use dois halteres de 5,5 kg, arremessando-os horizontalmente para trás ao atingir a altura máxima, de tal forma que a velocidade horizontal dos pesos em relação ao chão seja zero. Suponha que a velocidade inicial do atleta seja v igual a 9,5 mais 4j metros por segundo, com ou sem os halteres, e que o terreno seja plano. Qual é a diferença entre as distâncias que o atleta consegue saltar com e sem os halteres? Então, nós temos aqui uma situação de arremesso de peso, levando em consideração a modalidade ou as técnicas que os gregos usavam lá pelos anos 700 a.C., né? Ou seja, século Século 7, não é? No século 7, antes da Era Comum. E nós temos a situação em que eles pulavam com halteres no salto e arremessavam os halteres para meio que ganhar impulso, né? Para conseguir se lançar a uma distância maior do que o normal, para conseguir uma longa distância de salto. Vamos construir aqui um esqueminha, imaginando como deveria ser esse salto de forma ideal, né? Lembre-se que a gente sempre trata aqui como se o cara fosse um especialista, né? Ele conseguisse lançar os halteres quando atingisse a altura máxima, na horizontal, mantendo todas as condições que é indicada aqui no nosso enunciado. Então, levando tudo isso em consideração e desconsiderando a resistência do ar, perda de energia por atrito, etc. e tal, né? Então, são condições ideais, onde dificilmente isso poderia ser replicado no mundo real. Então, nós temos um salto que ele é oblíquo. O nosso atleta ele vem correndo, né? Vai saltar e tenta se lançar o mais longe possível. Nesse caso aqui, nós temos o seguinte. Nós temos a componente x da velocidade do salto do nosso atleta. A gente sabe que ela é dada por essa expressão aqui. Então, nós temos a componente x da velocidade do atleta e a componente y da velocidade do nosso atleta no início do salto, né, como é indicado aqui no nosso enunciado. Então, no início do salto, ele tem uma velocidade horizontal de 9,5 metros por segundo e uma velocidade vertical de 4 metros por segundo. Lembrando que essa velocidade do salto, ela é a mesma tanto para ele correndo, tentando fazer o salto sem o auxílio dos halteres, bem como com o auxílio dos halteres. Então, a condição inicial é a mesma. Porém, na condição em que ele salta com os halteres, quando ele chega na altura máxima do seu salto, ele lança os halteres na direção oposta ao seu deslocamento para ganhar, né, impulso e poder ir mais longe, né, do que ele iria se saltasse sem os halteres. E aí, veja que as condições elas são bem específicas. No momento da altura máxima, então, ou seja, quando ele atinge a altura máxima, então veja que o cara tem que ser profissional mesmo para conseguir isso. Ele lança os halteres na direção oposta ao seu movimento, de modo que, em relação ao chão, os halteres não têm velocidade. Ou seja, eles ficam parados nesse ponto aqui,
onde a gente marcou o ponto máximo, enquanto que o atleta continua seu movimento. Então, em relação ao atleta, ele vai ter uma velocidade, mas em relação ao chão, é como se ele permanecesse na mesma posição. E aí, obviamente, ele só teria a componente y da velocidade, né? Porque ele cairia em queda livre, na verdade, né? Então, não teria velocidade em x. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte. Considerando aquilo que a gente aprende no capítulo 4 do livro de física, que é o movimento em duas e em três dimensões, que a gente sabe que o movimento pode ser tratado de forma independente nos nossos eixos de coordenadas x e y. E como não há aceleração, ou seja, não há nenhum indício de que há aceleração no eixo x, então essa componente x da velocidade ela é constante. Ela não se altera ao longo do movimento todo. Porém, na vertical, nós temos a ação da aceleração da gravidade. Então, esse v aqui, ele vai, digamos assim, se alterar. Então, você tem a velocidade inicial, mas ela vai se modificando, né? A ponto que ela se reduz enquanto o nosso atleta sobe, chega a ter um valor zero quando ela atinge a altura máxima e inverte o seu vetor na direção ao chão, que é o movimento de queda livre dele no eixo y. Com isso, a gente pode calcular o tempo de queda do nosso atleta, dado pela função horária da velocidade. Então, nós temos o seguinte: a nossa velocidade final é zero. Você pode tratar tanto na questão da subida ou da subida para a queda. O tempo vai ser o mesmo. Lembre-se lá do capítulo 2, onde a gente trata da parte de queda livre. Se eu lanço um objeto verticalmente, o tempo que ele vai levar para atingir a altura máxima é o tempo para ele retornar ao seu ponto inicial. Então, tanto faz você considerar o v aqui como sendo a velocidade inicial. De toda forma, a velocidade final vai ser nula. Então, você tem o seguinte: isola o nosso tempo para a gente calcular o tempo de queda. Na verdade, não, né? Não vai ser nula. Se a gente considerar do ponto da altura máxima até o chão, então o nosso v inicial aqui é nulo, né? Porque ele no ponto máximo seria zero aqui, e o nosso v final seria equivalente ao nosso v inicial, né? Porque a altura, a velocidade com que o objeto é lançado na vertical é a mesma que ele vai atingir na mesma posição quando ele estiver retornando. Mas, de toda forma, você vai chegar na resposta que a gente vai obter aqui, ó, que é o seguinte: o tempo vai depender da velocidade inicial do objeto sobre a aceleração da gravidade. Substituindo os valores, né, considerando que g está no sentido oposto ao sentido positivo do eixo y, nós vamos ter menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o quociente entre eles vai dar um tempo de queda ou um tempo de subida de 0,408 segundos. Então, 0,408 segundos para subir, 0,408 segundos para descer. Ou seja, quando ele salta aqui, o tempo que ele vai levar para atingir a altura máxima é de 0,408 segundos. E como as condições de subida e descida são as mesmas, só muda o sentido do movimento, já que não há nada aqui de interação externa que altere esse movimento, né? Não, nada que indica aqui no nosso enunciado que possa ser alterado, ou seja, a resistência do ar, etc, etc e tal. Então, o tempo em que ele vai levar quando chegar da altura máxima até atingir o chão de novo é também de 0,408 segundos, ao mesmo tempo que ele se desloca na vertical. Então, isso significa que o tempo total que ele se mantém no ar é de 0,816 segundos. Com isso, a gente pode calcular a distância percorrida na horizontal pelo atleta, né, que vai ser dado pelo quê? Simplesmente por v vezes d, né? A velocidade é igual à distância sobre o tempo. Então, isola a distância, que é o que a gente quer saber, né, o comprimento do salto. Como no eixo horizontal a velocidade é constante, então simplesmente aqui essa equação a gente usa e substitui os valores. A gente sabe que a velocidade na horizontal é de 9,5 metros por segundo e o tempo que ele permanece no ar enquanto se desloca
Na horizontal é de 816 segundos, né? Que é o tempo dele sair do chão até atingir o ponto máximo e do ponto máximo até chegar no chão de novo. Então, ele vai se deslocar 7,75 metros. Essa é o deslocamento dele quando ele salta sem os halteres. Eu acabei de lembrar que eu não especifiquei o cálculo aqui, né, para qual situação. Então, eu estou dizendo agora, isso aqui é para quando ele salta sem os halteres. Então, tá aqui. Ele pode atingir uma distância de 7,75 metros do salto. Então, esse é o comprimento. Para a situação em que ele salta com os halteres, a condição inicial é a mesma. Velocidade horizontal de 9,5 metros por segundo, velocidade vertical de 4 metros por segundo. Como ele vai soltar os halteres quando chegar ao ponto máximo, então vamos calcular aqui na situação sem os halteres, a que distância ele percorre sem, sem os halteres. Então, ou seja, até a metade do trajeto, né? Então, a gente sabe que na metade do trajeto, bastava só dividir por 2, né? Agora que eu fiz a conta, é só bastava dividir essa distância por 2. Mas, faz aqui a continha só para a gente, né, não perder a prática do costume. Então, nós temos a velocidade no eixo x, que ela é constante, então não vai se alterar, vezes o tempo em que ele leva para atingir até a metade do percurso, que é 408 segundos. Então, sem os halteres, ele atinge a sua altura máxima quando se desloca na horizontal 3,876 metros. Então, quase 4 metros de comprimento. Isso aqui vai ser importante porque agora a gente vai aplicar a conservação do momento linear. Porque como as condições são as mesmas e depende da massa do objeto. Então, com os halteres, ele também vai atingir a altura máxima em 0,408 segundos e a uma distância do ponto de salto de 3,876 metros. A diferença do nosso problema vai acontecer aqui, quando ele chegar nessas condições. Então, com os halteres, a situação permanece a mesma até a metade do caminho, porque aqui ele vai lançar os halteres. E é a partir daqui que as coisas vão se modificar, porque você vai ter agora um ingrediente a mais, uma interação adicional que é de perder massa, né? Porque ele vai lançar os halteres, então ele vai ficar mais leve. Sem falar que ele vai provocar uma variação na sua quantidade de movimento. É que ele vai lançar para um lado e isso vai causar uma diferença na quantidade de movimento dele. Então, a gente aplicando a conservação do momento, nós vamos ter o seguinte, né? Considerando que o momento se conserva, então a gente vai ter o momento após o lançamento dos halteres, tem que ser igual à quantidade de movimento antes do lançamento dos halteres. Quando é que isso vai acontecer? Aqui, ó, quando ele atingir a altura máxima, que vai ser em quanto? Em t igual a 408 segundos, quando este se encontra a uma distância do salto de 3,876 metros. Lembrando que a massa, nas condições iniciais, ela não altera o resultado, né? Então, a velocidade de salto dele é a mesma com e sem os halteres. Então, né, para reforçar, se as condições são as mesmas e não há nada que diga que altere isso daí, então as características de tempo, né, as grandezas de tempo e distância em x e de altura também vão ser as mesmas, né, até o ponto máximo. Agora, quando chega no ponto máximo, nós temos o seguinte. Antes do salto, né, que é o nosso PI, perdão, antes da soltura dos halteres, que é o nosso PI, nós temos que o quê? Que a massa do conjunto, né, mzão, que é a massa do atleta mais a massa dos halteres, possuem a mesma velocidade no eixo x, que a gente quer a distância, né? Então, seja horizontal. Então, a gente está analisando aqui só na horizontal. É a mesma, né, para o eixo x. Após ele soltar os halteres, então o atleta vai
ter uma quantidade de movimento independente dos halteres. Então, vai ser a massa do corpo do atleta vezes uma velocidade em x, que é o que a gente quer. E a massa dos halteres vezes a velocidade dele em x. Lembrando que, como o nosso enunciado diz que o deslocamento dele em x é zero, ou seja, em relação a x ele não se desloca nem para a esquerda nem para a direita, ou seja, o movimento é só na vertical quando é liberado, né? Então, ou seja, isso é questão de velocidade relativa. Então, esse termo aqui se anula, porque os halteres não vão ter velocidade no eixo x. Só vai ter em y, que é a queda, né? Ele foi arremessado de tal forma que isso aconteceu. Para ter uma visualização melhor do entendimento, peguem a parte de tópico de velocidade relativa do capítulo 4. Tem exercícios falando sobre isso, né? Que é a parte final da playlist do capítulo 4. Tá lá o nome velocidade relativa. Tem em uma e em duas dimensões. Dessa forma, isolando a nossa velocidade em x para o nosso atleta, vamos ter que vai depender aqui do momento linear inicial sobre a massa do atleta. A gente tem todos esses, como é que se diz? Todos esses valores. Então, a massa do atleta, 78 quilos. A massa dos halteres, que é 5,5 kg, mas são dois halteres, então 2 vezes 5,5. A velocidade no eixo x, 9,5 metros por segundo, sobre a massa do atleta, 78 kg. Resolvendo, nós temos que a velocidade em x do nosso atleta é de 10,84 metros por segundo. E aqui a gente calcula, olha só como é a sagacidade da questão. Porque isso acontece quando ele atinge a altura máxima. Então, isso significa que a velocidade do atleta, né, o módulo da velocidade do atleta, é a própria componente x, já que na altura máxima você não tem componente de velocidade no eixo y, porque ela é zero. Na altura máxima, lembre-se, a partícula atinge momentaneamente uma velocidade zero na vertical. Então, aí você já não precisa mais se preocupar em calcular a componente x da velocidade, porque é o próprio módulo. E aí, ele começa a acelerar, né, em direção ao chão por conta de g, né? Mas, como a gente sabe, pelo capítulo 4 da independência do movimento nos eixos, a velocidade em x permanece constante, pois não há aceleração nesse eixo. Então, essa componente aqui continua sendo a mesma até o atleta chegar ao chão. Dessa forma, a gente pode fazer o seguinte. Como a queda livre ela independe da massa, né? Galileu já demonstrou isso, né? Que o objeto cai com a mesma aceleração, independente da massa do objeto, desconsiderando a resistência do ar, obviamente. Então, o tempo de queda do nosso atleta vai ser o mesmo, né? Que na situação anterior, que é de quanto? 0,408 segundos. Então, basta apenas agora a gente fazer o quê? Calcular essa nova velocidade vezes o tempo de queda. Essa nova velocidade no eixo x é de quê? 10,84 metros por segundo, multiplicado pelo tempo de queda. Enquanto ele cai, ele se desloca na horizontal a essa velocidade. Então, significa que ele vai atingir o chão após ter percorrido uma distância de 4,42 metros. Então, veja que na situação anterior, ele percorre a metade do caminho, tanto na parte inicial quanto na final, 3,86 metros. Com os halteres, a parte inicial ele percorre os mesmos 3,876 metros, mas a parte final ele percorre 4,42 metros, o que dá um deslocamento de 8,296 metros, né? Junta as duas partes, né? O 3,876 mais o 4,42. Isso significa que a diferença de distância entre pular sem os halteres e pular com os halteres, mas os arremessando no sentido oposto quando você atinge o ponto máximo, vai dar uma diferença de 54,6 centímetros, quase 55 centímetros a mais do salto sem o auxílio dos halteres.
Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido essa questão. Acho que eu me estendi nas explicações, que o vídeo já vai durar 20 minutos, né? Apesar da questão ser, assim, relativamente simples, né? Não tem muito de mirabolante para fazer em termos de equações, né? Acho que é só na questão da compreensão mesmo do, do sisteminha do problema que está acontecendo aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, curtam, compartilhem para ajudar o canal. Se você é novo, se inscreva. E como sempre, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. E até a próxima questão.